Então vamos lá. Bom, eu vou dar início. A ideia não é ficar aqui enrolando, então vou dar início já. Bom, eu refleti muito sobre o que trazer nessa live de hoje e eu senti muito de trazer, né, esse tema, o autoconceito versus o self. E eu vou usar como base aqui o livro Um Curso em Milagres, tá? Então, fiquei refletindo sobre a de ontem. Que legal, Meire. É isso. Legal é refletir mesmo, trazer essa consciência e também, se possível, né, fazer os exercícios que estão lá e sempre buscando. Quando a gente se coloca nesse lugar de reflexão, a gente abre um portal de comunicação com o nosso ser maior, que é justamente isso aí que a gente vai falar, né, hoje também. Então, vamos lá. Autoconceito versus o ser. Eu vou começar a ler alguns trechinhos desse livro e a gente vai trazendo essa reflexão, tá? Eu quero que quem estiver na live, seja agora no ao vivo ou no gravado depois, que você se permita entrar num lugar mais profundo do seu ser para captar essa mensagem, tá bom? Aprendi com você também a ser persistente. É isso aí, persistência sempre é importante. Quanto mais a gente persiste e se permite, mais a gente vai entrando neste lugar mais profundo do nosso ser, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá, autoconceito versus o ser. Eu vou fazer trechos de leitura aqui do livro e a gente vai trazer essa reflexão. Vamos lá. O que se aprende desse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade desse mundo. Ele cabe bem nesse mundo, pois essa é uma imagem apropriada para um mundo de sombras e ilusão. Essa é a primeira reflexão que a gente traz para falar de autoconceito. Então, esse autoconceito, continuando, um autoconceito é feito por ti, ou seja, eu estou fazendo nessa realidade deste mundo este autoconceito. Ele não tem absolutamente qualquer semelhança contigo, comigo, com você. É um ídolo feito para tomar o lugar da tua realidade como o Filho de Deus, o ser. Então aqui a gente entra naquele espaço aonde nós estamos aqui fazendo um processo, e quando a gente fala esse processo de despertar, quando a gente fala esse processo de evolução da consciência, a gente precisa entrar neste lugar de que este mundo que nós estamos vendo aqui é um mundo de autoconceito, porque ele está criando através de uma perspectiva e de uma projeção daquilo que a gente percebe. E a gente percebe essa realidade através daquilo que a gente vem aprendendo no decorrer da nossa vida. Então, como nós temos apenas, infelizmente, e não é por acaso, a gente tem apenas a lembrança, a maioria das pessoas tem apenas a lembrança desta realidade a partir dos seus 3 anos de idade, porque quando a gente nasce aqui, a criança, até os seus 3, ela tem muito contato com o mundo espiritual. Quem é mãe, quem é pai, talvez tenha percebido que a criança ali, ela vê coisas que nós adultos não vemos. Ela percebe coisas que a gente adulto não percebe, porque a nossa mente já foi contaminada por esse autoconceito, ok? Então, a criança, mesmo ela tendo essa percepção de visão, além da visão que nós temos, quando ela chega aqui, ela esquece. E o processo de esquecer é justamente para você desfazer esse autoconceito. Então, quando a gente fala que nós estamos aqui, o livro, ele fala da expiação, nós estamos num processo de expiação, que é a correção do erro. E cada religião trata isso de uma forma, ou uma filosofia trata isso de uma forma. O mais comum, né, de se ouvir é o despertar ou a iluminação, que nada mais é a gente destruir esta ideia de autoconceito da nossa mente, para que a gente compreenda esse ser. Então, o que o livro traz aqui, dentro desse
dessa proposta de estudar a unificação do ser é justamente trazer essas reflexões para que você possa, no seu dia a dia, ir absorvendo essa informação e dizer, mas espera aí, ok, estou nesse mundo, eu vejo tanta coisa que muitas vezes eu nem compreendo o que eu vejo, mas espera aí, o que isso diz sobre mim? Essa é a pergunta principal que a gente deve fazer quando a gente olha para esse mundo. E aí eu vou continuar fazendo uma leitura aqui, que é um pouquinho longa, mas ela vai responder o que eu li anteriormente, que ela diz o seguinte: um autoconceito não tem significado porque ninguém aqui pode ver o que serve e, portanto, não é capaz de retratar o que ele é. Ou seja, nós estamos vendo toda essa realidade separado desse ser infinito, luz, espírito que nós somos, e a gente não consegue definir um significado para tudo isso. Porque os significados que a gente dá nessa realidade não diz nada sobre esse autoconceito que a gente criou. Então, você imagina uma pessoa que está numa pobreza extrema. Qual é o conceito dela viver aquela pobreza extrema dentro da mente dela, da consciência dela? Se a pessoa ela está no crime, se a pessoa ela está na prostituição, ou se a pessoa está apenas iludida num relacionamento, sem ela perceber que esse conceito que ela está criando dentro da mente dela não tem significado nenhum, porque não está levando ela a nenhum lugar aonde ela possa encontrar o mínimo de paz. Entende? Continuando aqui, ele diz, um autoconceito não tem significado, pois aqui pode ver para crer, é como se eu precisasse ver para crer um conceito que é mentiroso para mim mesmo, mas como eu ainda não despertei, eu não consigo enxergar essa mentira desse conceito. Mesmo assim, todo o aprendizado que o mundo dirige começou e terminou com o simples objetivo de ensinar-te esse conceito para ti mesmo, para que escolhas seguir as leis deste mundo e nunca buscares além das suas estradas, nem compreender o modo como vês a ti mesmo. Então, fomos treinados e ensinados a olhar para esse mundo achando que este mundo ele é real, ele é normal, entrando nessa loucura dessa ilusão e esquecendo que a gente tem um caminho para percorrer, que é o caminho de buscar a nós mesmos. E percebe que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai entrando nesse autoconceito desse mundo. Enquanto a gente é criança, tem a inocência, e aí a gente brinca, a gente cria, a gente imagina, a gente vê seres, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu conversava com as flores e elas conversavam comigo. Eu me lembro muito bem. Eu comia as flores, né? E eu me lembro que elas falavam que eu podia comer, né? Então, hoje adulta, eu entendo que eram elementares que conversavam comigo, na verdade, né? E eu fui perdendo isso. Eu me lembro que a minha madrinha, eu fui criada pela minha madrinha, ela dizia: para de conversar com as paredes, para de conversar, você parece doida, sabe? Fica aí conversando com as flores, sai daí. Então, era muito bloqueio, era muito repreensão, né? Mas eu me lembro. E talvez você aí também, você se lembra que quando você era criança, às vezes você tinha um amiguinho imaginário. A maioria de nós tivemos um amiguinho imaginário. Isso só acontecia porque esse ser absoluto ainda estava impregnado em nós. Nós não tínhamos um ego desenvolvido. Então, como esse ego não estava desenvolvido, ele estava sendo produzido, programado, a gente ainda tinha esses contatos. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, né? Eu me lembro que, eu acredito que até os 5 anos, eu me lembro muito bem, 5, 6 anos, eu ainda conversava com as plantas. E elas conversavam comigo. E depois eu me perdi nisso, né?
Eu também tinha uma visão, né? Principalmente à noite, né? Seres visitavam o meu quarto. Eu dormia sozinha quando criança. E eu me lembro disso. E eu acredito que depois dos 7 anos, isso eu nunca mais vi. Isso se perdeu, né? Então a nossa mente, conforme a gente vai recebendo informações, a gente vai perdendo esse contato mais sutil. A gente vai criando medos, os nossos pais vão, de repente, repreendendo a gente e a gente vai se desfazendo, né, daquele ser, daquela inocência que a gente tinha, e a gente vai entrando nesse autoconceito deste mundo. E quanto mais a gente vai crescendo, mais esse autoconceito vai nos dominando. Então eu tenho que seguir a profissão X, eu tenho que trabalhar na empresa Y, eu tenho que ter isso, eu tenho que produzir isso, até 40 anos eu tenho que ter tudo isso. Então a gente entra nesse mundo de concorrência e de sobrevivência e a gente se perde. Essa é a realidade, a gente vai se perdendo, tá? Seguindo aqui, o que ele diz? Agora o Espírito, deixa eu desligar aqui, ok. Agora o Espírito Santo tem que achar um modo para ajudar-te a ver que esse autoconceito tem que ser desfeito, se é que queres que alguma paz seja dada à tua mente. Tampouco pode ele ser desprendido, a não ser através de lições que tenham o objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Aí entra o nosso trabalho, ou seja, vai acontecendo situações na nossa vida que vão nos obrigando a entrar neste lugar de buscar respostas. E aí entra uma coisa que talvez a gente não pare para pensar, que somos responsáveis pela criação da nossa realidade. Não na totalidade. Não na totalidade. Algumas coisas que acontecem na nossa vida acontecem por uma força maior designada para o nosso aprendizado, de acordo com as circunstâncias que nós estamos criando, de acordo com a nossa vida que nós estamos criando. Então, situações podem acontecer que não estão sobre o nosso controle da criação. Como ele diz aqui, algumas lições que tenha o objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Não estamos, quando a gente fala do ser, do espírito, nós estamos falando de um único ser, um único espírito. Significa que todas as consciências abaixo de nós e acima de nós, ou seja, luz e sombra, é fractal de uma única consciência, de um único ser. Então, quando a gente fala lições, essas lições estão sendo dadas por nós mesmos, por aspectos mais evoluídos de quem nós somos. Aspectos que já entenderam quem cada um é, ou seja, que cada um é o espírito. Esse aspecto, ele traz pra gente essas lições para que esse entendimento nos seja dado. Percebe a complexidade que é esse processo de evolução da consciência? E é aí que entra a necessidade de trabalhar com o desbloqueio. Eu não consigo mergulhar tão profundo dentro do meu ser se eu estiver completa ou cheia de bloqueios na vida. Se eu acredito, por exemplo, que existe morte, eu não consigo me ver como um ser eterno. Se eu acredito que existe punição, eu vou ter medo sequer de dizer que sou imagem e semelhança de Deus, se sou pecador. Entende? Então tem vários autoconceitos programados na nossa mente que impede que a gente vá para esse lugar de busca, de resposta. E às vezes a gente nem questiona
Quem de vocês costuma questionar este mundo? E olhar para esse mundo e dizer, cara, tem alguma coisa errada? Não é possível. Quem de vocês? Fala aí, que já tá nesse estágio de dizer, não, peraí, não. Este mundo aqui tá meio estranho. Tem alguma coisa errada. Porque é através desse questionamento que a gente vai... A cada questionamento que a gente faz, a gente manda um impulso para uma dimensão maior para que uma resposta venha. E a resposta vem. Mas nós precisamos estar dispostos, como ele diz aqui, a buscar essa resposta. Continuando aqui, ele diz: não busques teu ser em símbolos. Não pode existir nenhum conceito para representar o que tu és. Nenhum conceito deste mundo pode representar o que tu és. Porque nada neste mundo, nenhuma imagem deste mundo, nenhum conceito deste mundo pode, deste mundo que é falado aqui, é deste mundo da matéria, deste mundo visível, deste mundo que você vê com os seus olhos. Nada que você vê com os seus olhos pode representar aquilo que tu és. Aí a gente entra naquele conceito de que quem eu sou? E aí geralmente a pessoa ela sempre vai dizer aquilo que ela consegue perceber diante do espelho, aquilo que ela consegue perceber que foi ensinado sobre ela. Ou seja, ela traz o conceito apenas deste mundo visível. Quem de vocês que alguém pergunta ou pede para você se apresentar e você vai dizer: eu sou a emanação de Deus. Estou nesse corpo, vivendo o personagem Ana, Maria, José. A gente não tem esse hábito. Porque esse conceito não entra na cabeça da maioria das pessoas. Entende? Continuando. O mundo não é capaz de ensinar nenhuma imagem sobre ti. De novo, o mundo visível não é capaz de ensinar nenhuma imagem sobre ti, a não ser que tu queiras aprendê-la. Um tempo virá em que todas as imagens terão desaparecido e verás que não sabe o que és. É para essa mente aberta e sem lacres que a verdade retorna. Ou seja, quando a gente entra no processo de limpar a nossa mente, porque a gente só acessa esse lugar que a gente consegue compreender quem a gente é através de um processo de limpeza profundo da mente. Entra perdão, entra ressignificação, entra reconhecer que tudo o que te aconteceu não diz nada sobre a essência, não atingiu a essência, não afetou a sua essência. Afetou apenas um aspecto seu, humano, temporário, limitado e ilusório. Porque até quem nós somos aqui é uma ilusão, não é realidade. Entende? Continuando, ali onde os autoconceitos foram postos de lado, a verdade é revelada exatamente como é. Então ali, quando eu tiro o autoconceito que eu mesmo criei, eu coloco isso de lado, nesse momento, ou seja, a partir disso eu consigo perceber a verdade, ou seja, a verdade ela é revelada. Tem uma frase do Cristo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muito a ver com esse trecho aqui do livro. Quando todos os conceitos tiverem sido erguidos à dúvida e ao questionamento,
e quando tiverem sido reconhecidos como tendo sido feitos com base em hipóteses que não podem fazer face à luz, então a verdade está livre para entrar no seu santuário, limpa e livre de culpa. Não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que esta. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Quando a gente faz a pergunta quem sou eu, buscando essa resposta mais além deste mundo físico, e quando a gente fica nessa pergunta, e muitos místicos ou muitas pessoas que trabalham com a espiritualidade, eles indicam que a gente comece, inclusive o Hélio Couto, ele fala bastante que a gente pode começar esse exercício se perguntando repetidas vezes quem sou eu? Quem sou eu? Principalmente antes de dormir fazendo essa pergunta. Esse tipo de pergunta, ele vai abrindo portal, ele vai abrindo campos de informação que vai te trazendo sensações e percepções diferentes sobre essa realidade. É aí que você começa a olhar para esse autoconceito de mundo e ver que tem alguma coisa errada. É aí também que você começa a questionar Deus, a se perguntar sobre esse Deus que você aprendeu. É através de perguntas como essa. Então, ele diz aqui, entretanto, é aprendendo isso, ou seja, tendo as respostas ou a percepção dessas perguntas que nasce a salvação. Então, a salvação nasce a partir dessas perguntas, ou seja, a partir dessa busca por você se compreender além do véu, para você buscar você além dos véus. O que tu és te falará a si mesmo. Quando a gente entra nesse espaço de se questionar quem sou eu, porque você já percebeu que você não é esse autoconceito de mundo criado aqui, ou seja, humano? Não. Não, eu estou humana, tá, mas eu não sou humano. Não, não sou humano. Não sou essa vida limitada. Não sou esse tempo limitado que vai acabar quando eu tiver 70 anos, 50 anos. Não, eu não sou isso. Tá, quem sou eu? Quem sou eu? Quando você entra nesse espaço e você começa a trabalhar os bloqueios da sua mente, esse ser falará por si mesmo. Ou seja, você vai entrar cada vez mais em contato com partes da sua consciência que vão te trazendo resposta. E aí, de um nível básico até um nível mais avançado, nesse planeta, o nível mais avançado é a iluminação. Então, um ser que alcança a iluminação é um ser que ele acessou esse lugar, onde ele apagou da sua mente esse autoconceito desse mundo. Existem várias pessoas que já estão em um estado iluminado, ainda vivas nesse planeta. Cada uma tem uma história diferente, conta uma história diferente sobre como acessou. Algumas fizeram muitos processos, outras aconteceram de forma repentina, enfim. Mas de alguma forma todas estavam buscando. Esse entendimento, e aí talvez você pergunte, tá, mas para que esse entendimento? Porque nós estamos vivendo aqui. E os indianos, eles têm um entendimento muito grande que nós estamos vivendo aqui em uma roda de samsara, como eles chamam, e a gente pode chamar isso de encarnação, reencarnação. E isso é uma longa história. Então, se a gente começar a voltar no tempo passado, a gente vai ver que houve civilizações aqui avançadas, que houve tempos em que essa civilização se perdeu, outras chegaram. Houve um tempo em que habitavam essa terra seres de outras dimensões.
Então, tudo isso já aconteceu nesse planeta. A nossa informação sobre isso é muito limitada. A maioria dos seres, ou seja, vamos colocar aqui na parte cristã, né? Nós, a maioria dos brasileiros, são cristãos. Então, os cristãos, eles têm a informação a respeito de Deus, a respeito da espiritualidade, através da Bíblia. E a Bíblia, ela não deve ser lida de forma literária, porque ela é um livro vamos colocar assim, é um livro oculto, porque a forma como foi escrita, por exemplo, Cristo usou parábolas. O livro de Cantares é romance. Provérbios, ele fala em códigos. Então, não é possível ter um entendimento da Bíblia, por exemplo, se você pegar e ler como um livro normal. Você precisa meditar nele, você precisa decifrar aquilo que está escrito. Ou seja, a interpretação é uma interpretação difícil. E não fomos ensinados, né? Eu fiquei muito tempo na igreja, acho que até, bom, não sei, eu era católica, fui católica, mas eu me lembro que todos os anos se repetia as mesmas leituras, o mesmo evangelho. E eu acredito que esteja dessa mesma forma. Não se falava sobre o Antigo Testamento, não se lia certos livros, né? A gente sabe que certos livros nem entrou na Bíblia, nem faz parte. Então, o ensinamento que a gente recebeu já é limitado sobre quem nós somos. E esse questionamento a gente também deve fazer, né? A gente deve se perguntar, por que houve, por exemplo, tanta matança, tanta morte, tanto assassinato dentro das próprias religiões? Por que se queimava pessoas na fogueira? Por que se queimava certos tipos de livros? Qual era a informação que estava ali e que deveria ser proibida e que foi proibida? O que falavam ali que aquela pessoa ali que estava dominada, que era um cordeiro, né, ali dentro da igreja, por que não podia saber? Por que foi escondido? Né? Então, a gente precisa perguntar, fazer perguntas, porque são essas perguntas que vão nos trazer essa vontade de descobrir mais sobre quem nós somos. Então, existe uma grande confusão nesse mundo quando se fala no entendimento sobre esse ser. Todo mundo acredita que é filho de Deus, mas ninguém para perguntar quem é esse filho de Deus, como esse filho de Deus é. Um ferrado na vida? Não faz sentido. Não faz sentido. Entende? Então a gente precisa entrar nessa dúvida. Duvidar. Como ele diz aqui, é através dessas perguntas, é através dessa dúvida que o seu entendimento vai chegar. Que a verdade vai chegar para você. E não é que alguém vai te contar a verdade. Não, você vai acessar essa verdade. Quanto mais a gente limpa o nosso interior, quanto mais a gente se livra das cargas emocionais, porque o que nos separa desse lugar dentro de nós? São as nossas cargas emocionais, são as nossas dores, são as questões que a gente viveu, que a gente não conseguiu compreender. Tudo isso, todo esse monte de bloqueios que nós temos é aquilo que impede que a gente sequer, como ele diz aqui, tenha coragem de se perguntar quem sou eu. Por isso que o processo de limpeza, ele é fundamental. Ele é fundamental. Eu só consigo reconhecer que sou o espírito e tiro todo esse significado desse autoconceito de mundo quando eu compreendo que esse é o meu único caminho. E quando eu sei e acesso a informação de que eu já estou aqui há muito tempo. E nisso a gente precisa vencer barreiras. Principalmente se a gente foi criado debaixo da religião e a gente tem aquela
ela como uma doutrina ali verdadeira, única, a salvação, principalmente é nesse lugar que a gente precisa ir e avançar. Para ver o que tem do outro lado, para questionar, para investigar. É na investigação da sua própria existência que você descobre as respostas que ninguém te responde, por exemplo, dentro de uma igreja ou dentro da sua própria família. Ela não tem toda a resposta. Então, a resposta a gente deve buscar através de uma busca individual. A salvação é individual. A salvação é individual. Não existe alguém que vai chegar aqui e vai salvar todo mundo. Esquece. Nunca houve. Nunca houve. O Cristo, que dentro da religião católica, da cristã, ele é como o Salvador, ele veio aqui trazer um ensinamento que não foi compreendido. Ele veio justamente ensinar sobre esse ser e sobre a ilusão deste mundo. Mas não foi compreendido. Tanto não foi que foi crucificado. Então, a salvação que ele trouxe, ele já trouxe, que é aquilo que ele ensinou. Né? E agora, o que está acontecendo agora? Muitos ensinamentos chegando, muitos seres aqui ajudando, muitas intervenções a gente não vê, porque nem todo mundo tem essa abertura de ver, ou de ouvir, ou de sentir, mas, gente, está acontecendo um movimento no campo invisível muito grande. Né? Esse boom da tecnologia que teve nos últimos 100 anos, esse aceleramento da evolução tecnológica não aconteceu à toa. Percebe? Então, este mundo invisível que somos nós mesmos que estamos atuando do outro lado, porque lembra, só existe uma consciência. Então, esse aceleramento é um processo necessário. Nós estamos sendo chamados, né, como se dissessem, olha, chega, né? Chega de tantas reencarnações, é preciso continuar esse processo evolutivo. E nós estamos vivendo isso, certo? Tem muita gente, tem muita ansiedade, muita depressão, que nada mais é do que essa falta de sentido interno. Esse desejo de algo que às vezes a pessoa nem sabe entender o que é. E às vezes, como ela não entende o que é, ela vai buscar lá fora. Ela acha que é lá fora que ela vai conseguir resolver aquela questão interna, aquela dor, aquele vazio interno. Quando na verdade é só um chamado. Se ela não tem esse entendimento, ela não consegue compreender que ela está sendo convidada a fazer o processo evolutivo dela. Porque o tempo dela aqui já está se esgotando. Para a maioria de nós, o nosso tempo aqui nessa dimensão já está se esgotando. Então, de alguma forma, a gente precisa acelerar esse processo. Quantas pessoas não estão se despertando de uma forma, às vezes, sobrenatural, no sentido, um dia estava numa história, numa vida, e de repente, no outro dia, ela decide que ela quer mudar completamente. Por quê? Porque nós estamos justamente nessa passagem obrigatória. Continuando, o que ele diz aqui sobre o reconhecimento do espírito? Então ele diz, vês a carne ou reconhece o espírito. Não é possível nenhuma transigência entre os dois. Se um é real, o outro tem que ser falso. Então, não é possível você ser matéria e luz, consciência. Ou você é um, ou você é outro. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Tá pesado, né?
Olha, eu estudei esse livro aqui durante 2 anos, e na mesma época que eu estudei esse livro aqui, fiz todos os exercícios dele, eu também comecei com as cartas de Cristo. Aliás, eu comecei as cartas de Cristo antes desse livro, mas as cartas de Cristo ela tem um efeito muito forte em mim, mas pretendo compartilhar também o ensinamento dele. Este livro, ele quebra todos os paradigmas. Ele tem a capacidade de quebrar todos os paradigmas. Aonde você começa a perceber essa realidade de um outro ângulo. Aonde você começa a sentir ou ver, né? Tem gente que vê, eu não vejo, mas eu sinto. Vejo muito pouco, mas sinto muito. Sinto, né? Tenho essa sensibilidade de perceber algo que eu não estou vendo com os olhos físicos muito forte. E isso acontece através dessa quebra de paradigma que a gente vai fazendo através da limpeza mental. Então, essa limpeza mental, esse desbloqueio mental é fundamental. Vamos lá. A salvação não pede que vejas o espírito e não percebas o corpo. Ela meramente pede que essa seja a tua escolha. Pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar um mundo à parte dele. Aqui ele está falando do corpo como matéria. Então, quem aqui consegue perceber ou compreender a vida sem esse corpo? Quem aqui já teve alguma experiência aonde esteve fora do corpo? Gente, é muito mágico. É muito pesado para o espírito estar num corpo. É muito denso, porque imagina que esse corpo é pura energia. Então, para ser manifestado nesta matéria, para esse corpo existir, houve uma queda de frequência. Então, são essas quedas de frequência que vai criando matéria, que vai densificando. Eu lembro que eu aprendi na 5ª série que tudo é energia, né? Já aprendia lá, mas não tinha esse entendimento do espiritual. Né? Então, a sensação de você não estar no corpo é magnífica. Como se consegue isso? Bom, no meu caso, jejum seco e meditação. Foi assim que eu consegui fazer experiências de deixar o corpo. Existem outras formas? Sim. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer projeção astral. Né? Não necessariamente precisa jejuar ou precisa meditar. No meu caso, eu comecei através desses trabalhos de meditação, de visualização. Né? Eu já fiz várias experiências. Né? Por que a gente precisa experimentar? Ter essas experiências, porque são essas experiências que trazem pra gente a compreensão. Sabe aquela coisa, eu preciso ver para crer? Por mais que você diga, eu sou o espírito e eu existo além desse corpo. Esse corpo é só um veículo aqui para a Terra, para o planeta Terra. Mas eu posso ainda assim experimentar a sensação de não tê-lo ainda aqui neste planeta Terra. E é aí que acontece a projeção, é aí que você vê, que você consegue experimentar através de exercícios. Existem vários exercícios que você pode trabalhar. Né? O Vipassana, que também chama retiro do silêncio, mas na verdade você fica 10, 12, 14 dias em silêncio absoluto, você não fala, é proibido falar, e você apenas medita e faz contemplação, anda na natureza. Esse também é um exercício que te faz perceber a realidade fora da matéria.
E por que que a gente precisa desses exercícios? Porque a nossa mente, ela está tão poluída que se a gente não fazer esses trabalhos mais profundos, a gente não consegue perceber. Então, quando você entra nesse tipo de exercício, você sai desse condicionamento mente-ego. Enquanto mente-ego, você só percebe a realidade no plano físico, na matéria, na limitação. E aí você acha que tudo isso daqui é a realidade de quem você é, a realidade que você está inserida. Quando você vivencia uma experiência mais sutil, você consegue perceber que não, que você existe além deste véu de matéria. É aí que você desperta o desejo de se conhecer cada vez mais, de experimentar cada vez mais desse lado sutil de quem é você. Porque esse lado te traz uma paz, um tipo de paz e um tipo de sentimento que é incompreensível para uma mente que nunca experimentou esse estado de consciência. Então, quando Cristo dizia lá, o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentados, ele estava falando justamente desse estado de consciência, aonde você sabe que você só está usando esse corpo como uma forma de se movimentar e existir dentro dessa dimensão 3D, mas que fora daqui você nem necessita mais dele. E que mesmo aqui você pode experimentar situações, experiências fora dele. Entende? Continuando aqui a leitura, o teu mundo que a salvação vai desfazer. Ou seja, é esse autoconceito de mundo que através da purificação da nossa mente, porque a salvação é a purificação da mente, tá? Então, é o teu mundo que a salvação vai desfazer e te deixará ver um outro mundo que os teus olhos jamais poderiam achar. Não te preocupes com a forma como isso pode acontecer. Por quê? Porque existem infinitas possibilidades de você acessar este mundo através dessa purificação mental. Cada um vai achar um jeito. É aquilo que eu falei. Algumas pessoas, elas vão fazer essa purificação da mente através de processos terapêuticos. Outras vão ser através de meditação, outras vão ser através da arte, da entrega, do viver, do contemplar, do experimentar. Então são várias formas. Então não se preocupe com o como, apenas acredite que você está aqui fazendo esse processo. Não compreendes como o que vês surgiu à tua vista? Pois, se compreendesses, já teria desaparecido. Ou seja, a gente não compreende como esse autoconceito de mundo chegou na nossa mente, porque se a gente compreendesse, a gente já teria eliminado. Por isso a busca. Por isso a necessidade dessa busca, para que essa compreensão nos venha. O véu da ignorância cobre o mal e o bem e tem que ser ultrapassado para que ambos possam desaparecer, de tal modo que a preocupação não ache nenhum lugar para se esconder. Aqui também tem muito do próprio ensinamento do Cristo, quando ele dizia rasgai os véus da ignorância que te cobre. Continuando aqui, ele diz, de tal modo que a percepção não ache nenhum lugar para se esconder. Como se faz isso? Não se faz absolutamente nada. O que poderia haver dentro do universo que Deus criou que ainda tivesse que ser feito?
quando a gente encontra esse reino de Deus, ou quando a gente traz, por exemplo, na parte mais hermética, mais mística, eles falam trazer o céu para a terra. Ou na palavra, né, da Bíblia, do cristianismo, é buscar o reino de Deus. Ou o paraíso, né? Este lugar, que é um estado de consciência, quando você encontra este lugar, você descobre que você não precisa de absolutamente nada, porque tudo já está feito. Significa o quê? Que quando o ser está neste lugar, que é a iluminação, ele manifesta imediatamente tudo o que ele precisa de acordo com a necessidade dele para estar nesta realidade. Significa que não existe a necessidade de luta para absolutamente nada. Para absolutamente nada. A luta, o esforço, ele deixa de existir. E se a gente pega uma pessoa que vive num estado elevado, num estado iluminado, a gente sabe que é assim. Vou dar um exemplo. Que a pessoa que eu tenho certeza absoluta que realmente é uma pessoa iluminada. O Eckhart Tolle. É óbvio que ele vive neste mundo, é óbvio que ele tem as questões da vida dele, mas ele não é uma pessoa que se preocupa com absolutamente nada, porque ele está jorrando direto da fonte, aonde nada falta. Então é nesse lugar que nós desejamos chegar. A nossa busca tem que ser para experimentar deste lugar. Porque quando a gente começar a experimentar na totalidade deste lugar, não haverá nenhuma necessidade de reencarnar. Então a gente sai desta roda de samsara. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso maior desejo. Compreende? Então, minha gente, essa leitura é uma leitura bem profunda. Tá? Por que eu quis trazer isso hoje? Porque quando a gente fala de busca, né? E a gente tá nesse autoconceito de mundo, muitas vezes nós estamos ficando doente, buscando coisas que não vão trazer nenhum resultado significativo para a nossa busca. Porque não se trata. A busca não se trata de esforço, sofrimento. Se a gente compreende isso, a gente pode fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. Então, a nossa busca, ela tá invertida. Ok? Se você pega aquela simples frase do Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, e se você coloca isso como uma meta diária na sua vida, junto com essa frase, com essa mentalização como meta, você começa a se perguntar, como ele diz aqui, quem sou eu? Ou seja, eu quero me conectar com esse entendimento, eu quero compreender esse entendimento e eu quero viver a partir desse entendimento. Você vai começar a movimentar um campo na sua vida, onde você vai começar a ver que tem muitos véus para você tirar, para você rasgar. Porque as coisas vão começar a surgir, vão começar a dar sinais. E vão aparecer, inclusive, ferramentas. Quando você está aberto e sem lacre, como ele diz aqui num dos trechos que eu li, quando você está disposto, aberto e tira essa... O que é o lacre? É o julgamento, é o preconceito. Ai, não vou fazer isso porque isso não tem nada a ver comigo. O julgamento, ou seja, peraí, isso é um caminho, então eu vou experimentar esse caminho. É um retiro de silêncio? Tô sentindo aqui, chegou para mim, vou fazer. É uma meditação? Chegou isso para mim de alguma forma, isso apareceu para mim, é um sinal, vou fazer.
A questão é, e aí é uma outra pergunta que eu deixo aqui, o que você está disposta a fazer para compreender este mundo e quem é você neste mundo? Essa é a pergunta que eu deixo, inclusive, para vocês refletirem durante o final de semana, ok? Porque sim, essa leitura foi uma leitura profunda, é uma leitura que não é todo mundo que quer prestar atenção, né? As pessoas estão tão preocupadas em sobreviver que elas não querem saber sobre espiritualidade. A maioria não quer saber. Ou quer receita mágica, ou quer coisa fácil. Ah, é difícil? Ah, é complicado? Deixa de lado. Preciso pagar a conta, preciso comprar um carro novo, um apartamento novo, preciso criar riqueza, preciso lutar, preciso. E a pessoa não dá permissão a ela mesma para tornar a realidade dela muito mais fácil. Se ela invertesse o processo, ao invés de eu ficar nessa loucura mental de sobrevivência, deixa eu parar e ir do lado contrário. Ou seja, se a boiada humana está indo para a esquerda, vá para o lado contrário, vá para a direita. Se a boiada humana, a manada, a grande manada, está indo para o norte, vai para o sul. Faz o caminho contrário. É no caminho contrário que você vai encontrar a resposta. Tá? Então é essa mensagem que eu deixo hoje. Foi longa a live, achei necessário, senti muito de trazer essa leitura hoje, tá? Que você reflita e nos vemos aí na próxima live, ok? Amanhã tem live? Amanhã é sábado? Tem live? Tem live, porque eu fiz esse compromisso comigo, com meu eu superior, né? Ele tá me trazendo esse entendimento, é um processo que eu também estou passando e são essas lives que vão me ajudar a abrir mais esse portal. Então, ultimamente, eu estou sendo bem obediente. Então, eu estarei sim aqui atendendo a esse chamado, né? Que é muito maior do que esse serzinho limitado, nesse corpinho limitado aqui, humanamente falando. Então, sim, estarei aqui amanhã às 20h17. Essa live vai ficar gravada aqui no feed também lá no YouTube, tá bom? E gratidão para quem assistiu ao vivo, para quem vai ver a gravação também, gratidão. E medite bastante em tudo que foi dito aqui, porque uma luzinha vai acender aí, ó, no seu coração. Grande beijo!